E aí, gente, tudo bem? Estou aqui com vocês na nossa primeira aula para os nossos concursos da matéria Administração Pública, tá? Sou o professor Rodrigo Lacerda, estou aqui com vocês na Rede Júris e também na Faculdade Júris. Eu fiz um vídeo de apresentação te falando do notebook LM, como é que nós vamos disponibilizar o material, e eu te garanto que não vai ter ninguém aqui no mercado que vai te explicar como você usa a inteligência artificial ao mesmo tempo da aula. Então, nós vamos produzir o material juntos aqui, tá bom? Então, vamos voltar aqui, volta aqui comigo, aqui no nosso quadro, deixa eu abrir aqui, eu vou abrir já nosso slide, tá? Slide, introdução, administração, fundamentos e estratégia. Volta aqui para mim. A administração pública, direito administrativo é diferente da matéria administração. Que a administração, ela vai ser dividida em administração privada e administração pública. Uma vai conversar com a outra, porque a administração pública vai pegar, vai ficar com invejinha e vai ficar pegando algumas coisinhas da administração privada. Porque a administração privada, ela quer ser eficiente. E a administração pública também tem que ser eficiente. Mas a administração privada, ela quer ganhar dinheiro. A administração pública ela tem que prestar serviço público. Então, volta aqui comigo no material. Então, ó, a nossa introdução, o foco é aqui, vai ser na banca FGV, tá? FGV, aqui, ó, até coloquei aqui, ó, vai ser no foco na banca FGV. Vamos olhar aqui, primeiro, como é que a banca FGV faz. Volta aqui para mim, por favor. Cara, presta atenção. Imagina você indo trabalhar, e lá você tem o seu chefe, que se chama PEBA. O PEBA, ele te coloca numa função que você não gosta. Ele sabe que você não gosta. E ele coloca você nessa função só para te sacanear. Aí vem a Catita, uma mulher bem recortada pela natureza, cabelo bem arrumado, cheiro que exala pela sala, e ele vai colocar numa salinha ao lado dele ali, porque ele acha ela muito bonita, com uma beleza, uma beleza solar. Aí você fica indignado. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Eu estou te dando um caso, tá vendo? Eu estou te dando uma história, tá vendo, Nicolas? Estou te dando uma história. É assim que a FGV vai fazer. Ela te dá um caso para você resolver. Ela não é igual muitas das vezes, a maioria, né? O CESP faz. Você sabe ou você não sabe? A FGV, ela quer que você tenha um raciocínio em cima das matérias. Então ela vai perguntar, peraí, ô Nicolas, você se sentiu ofendido com a atitude do PEBA? O que você pode fazer, Nicolas? Ou você vai ficar calado? E a administração, ela ganha ou perde com essa atitude do PEBA? Volta aqui comigo no material. Então, a FGV vai trabalhar em uma situação, problema. Você vai ter que fazer esse diagnóstico da patologia, tá? Identificar a causa, o que a FGV está querendo, e você depois faz a prescrição, tá? A resposta correta. Isso daqui trata de tal assunto ou tal assunto. Então, esse insight que eu quero falar, o examinador não quer apenas a história. Ele quer saber se você identifica a causa do problema. Volta. Então, a FGV não é somente conceitual. Ela não é somente uma banca de certo ou errado. Ela é uma banca de raciocínio. Você tem que entender aquela história e como você vai resolver o problema. Dentro disso, tá? Dentro disso, vou descer aqui, nós temos a tríplice dimensão da administração pública. A tríplice dimensão da administração pública. Que quer dizer que, a administração, ela é uma ciência, ela é uma arte ou ela é uma técnica? Volta. E aí, amigos, a administração ela é uma ciência? Ela é uma arte ou ela é uma técnica? Ou eu vou juntar os três ao mesmo tempo? Porque muitos doutrinadores, eles vão defender que ela é uma arte, outros vão defender que é uma ciência, outros vão defender que é uma técnica. Mas o que é realmente a administração pública? Volta. É a junção dessas três coisas, tá? Nós vamos chamar de gestão moderna. Por que gestão moderna? Porque quando eu falo que ela é uma ciência, explica a realidade, a causa, o efeito,
o método científico. Mas se eu falo que ele é uma técnica, é o fazer. Ó, são as ferramentas, são as normas, procedimentos, operação. Mas se eu digo que a determinado momento ele é uma arte, ela é uma visão, ela é uma criatividade, ela é uma intuição, ela é uma liderança. Peraí, volta aqui. Mas, Rodrigo, o que quer dizer isso tudo? Quer dizer que o administrador, quem administra, ele tem que ter a causa, o efeito, o método científico da aplicação da administração pública. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma técnica, ele tem que ter uma ferramenta para fazer aquilo. Por exemplo, eu sou policial civil. O delegado de polícia, ele sabe que ele tem que administrar a coisa pública. Ele tem que administrar várias delegacias, vários policiais. Ele tem que administrar. Agora, como ele vai fazer isso? Entra na técnica, tá vendo? Ele tem a ciência para administrar, depois ele tem a técnica. E o que é a arte? A arte nada mais é do que olhando para mim, Rodrigo Lacerda, e falar assim: Rodrigo, tem uma briga entre dois policiais ali, está atrapalhando a administração pública. Como você resolveria isso? Isso é a arte, é sentir o momento. Então, eu não posso ter uma administração pública que só é uma ciência e só tem técnica. Por quê? Porque essa hora de resolver o problema, eu preciso dessa arte. A arte que nós dizemos, volta aqui, é sentir, é ter uma visão, é criatividade de resolver o problema, é ter uma liderança. Volta. São essas três que você tem que tomar cuidado na prova. Perguntou para você, a administração, ela é uma ciência. Não, não é só uma ciência. Ela é técnica, não é só uma técnica. Não, ela é um sentir, é uma arte. Não é. É a junção desses três. E aqui nós vamos ter uma chamada gestão moderna. Então, olha aqui, olha aqui. A administração moderna integra as três dimensões. Um gestor apenas técnico é um burocrata. Apenas artístico é um aventureiro. Volta. Se eu sou um cara que tem muita força de vontade, muita criatividade, mas eu não tenho uma técnica, não adianta. Eu preciso dessas três habilidades para o administrador. Certo? Nicolas, volta aqui para mim no quadro. E vamos colocar aqui, a administração pública versus a administração privada. Qual é a diferença? Volta aqui para mim. Amigos, olha só. A administração pública e a administração privada. Eu vou aqui um pouquinho para o direito administrativo e direito constitucional para te explicar isso. Tá? Nicolas, eu vou aqui agora para o meu quadro. Tá? Vou aqui abrir meu quadro para fazer um desenho aqui para vocês. Aqui, estou no meu Miro, tá? Estou no Miro aqui e vou fazer a seguinte coisa. Aqui, deixa eu abrir o Miro aqui. O Miro, eu vou colocar para vocês. Vou colocar aqui para vocês. Esse cara aqui, Rodrigo, quem que é esse? Esse cara aqui, volta. Você acredita em fantasma? Acredita? Rodrigo, não acredito não. Tá. Mas se você passar um sinal vermelho e for multado, quem vai te multar? O guarda de trânsito, tal. Não. Quem vai te multar é a pessoa jurídica de direito público responsável por aquele poder de polícia. Ou seja, o município, o Estado, a União ou o Distrito Federal. Você vê algum deles andando por aí? Então, para mim, na minha concepção, eles são fantasmas. São pessoas jurídicas. Eles são uma ficção. Você não vê a pessoa jurídica. Você sabe que ela existe, mas não vê essa pessoa jurídica. Quem faz a prisão é o Rodrigo Lacerda? Não. Quem faz a prisão é o Estado de Goiás. O Rodrigo Lacerda é só um agente público. Ele é um agente público, ele é uma célula dentro de um órgão que está dentro de uma pessoa. Então, direito administrativo, ele materializa o direito constitucional. Enquanto o direito constitucional ele vai te elencar os direitos, obrigações, limitação do Estado,
O direito administrativo, ele te fala como fazer a prestação de serviço público, como fazer a contratação. E a administração pública, ela administra essa coisa pública toda. Volta. Então, aqui, quando eu vou falar de direito administrativo, eu vou ter aqui o poder público. Eu tenho o poder público e eu tenho esse cara aqui, que se chama PEBA, ou se não, povo. Eu tenho o povo. E qual que é a função da administração pública? Qual que é a função da administração pública? Nicolas, a função da administração pública é prestar serviço público. É prestar serviço público. E se fosse, e se fosse o particular, hein, Nicolas? E se fosse o particular? A missão do particular é ganhar dinheiro para ele, por isso que é privado. Prestar serviço público. Por isso que nós vamos chamar aqui, a união. Deixa eu mudar isso aqui, Então, vou colocar aqui, deixa eu tirar um pouquinho. Eu vou colocar aqui, essa pessoa tem o nome de União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Ela faz uma prestação de serviço de forma direta. Por isso que eles são chamados de entes federativos. Entes federativos prestam serviço diretamente. Volta. Como vai ser administrado cada ente federativo? Aí nós vamos chamar um negócio, tem uma coisa chamada de administração pública. Eu vou administrar a coisa pública. E como eu vou fazer isso? Qual que é a finalidade disso? Volta aqui, Nicolas. A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, eles prestam sempre observando a supremacia do interesse público e eles vão trabalhar também com a indisponibilidade do interesse público. São as pedras de toque do direito administrativo. Volta. Então, eles vão administrar pela supremacia do interesse público. Eles querem ganhar dinheiro, Lucas? Lucas. Eles querem ganhar dinheiro? Não pode ganhar dinheiro. Porque eles trabalham para quem? Para o público. Volta aqui, Eles trabalham para o público. Nicolas, eles trabalham para esse cara aqui, para o interesse público. E se fosse o privado? Eles vão querer ganhar dinheiro. Viu a diferença da administração pública para a administração privada? Viu a diferença da administração pública para a administração privada? A administração pública, o interesse, aqui é um interesse público. E o privado? Aqui no privado é o interesse privado, ele quer ganhar dinheiro. Ele não está preocupado com o público, ele quer ganhar o dele, por isso que é privado. Volta aqui. Falando de direito administrativo, então eu vou prestar serviço público de forma direta, através das pessoas jurídicas de direito público. E eu vou falar mais para vocês. Essas pessoas jurídicas aqui, elas vão prestar o serviço público através dos seus órgãos. Aqui tem um coração, aqui tem um intestino, aqui tem um pulmão. Como é que se chama isso, Lucas? Lucas. Da onde eu tirei Lucas, hein? Aqui nós vamos chamar de desconcentração. Eles vão prestar serviço através dos seus órgãos. Através dos seus órgãos. Volta. A administração pública, ela presta o serviço, a administração pública direta, ela presta o serviço através dos seus órgãos, não é, Nicolas? Eu não posso falar de novo. E através dos seus órgãos. Peraí, eu vou ter uma administração gerencial também, uma administração privada também. Então, dentro da administração privada, ele vai ter lá a sua divisão de tarefas, normal. Perceba que é muito parecido com a administração pública. Então, quando você coloca no papel o que parece com a administração pública, vou voltar aqui para o meu slide, Então, com essa explicação do direito administrativo, aqui,
o setor privado, Nicolas, ó, o setor privado, o fim é o lucro. O setor público, o fim é o bem comum, é o interesse público. Aqui, ó, a base é a autonomia da vontade. E quando eu vou falar da administração pública, a base legal é a legalidade estrita. Volta para o nosso quadro aqui, ó. Voltando aqui para o nosso miro, ó. Então, essas pessoas jurídicas de direito público, nós vamos ter um princípio chamado, aqui, ó, nós vamos ter um princípio, eles vão trabalhar sobre o princípio, sobre o artigo 37 da Constituição. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. E o princípio que nós vamos trabalhar muito é o princípio da legalidade, que hoje a gente vai chamar também de jurisdicionalidade, tá? Volta aqui para mim. Então, aqui a administração pública vai trabalhar de acordo com a lei. E a pessoa, e o privado, ele vai trabalhar de acordo com o Código Civil, em regra, com a autonomia da vontade. Onde está a diferença, Rodrigo? Onde está a diferença? Volta aqui. Enquanto a administração pública, ela trabalha de acordo com a lei, e por isso nós vamos ter aqui, ó, no artigo 5º, inciso 2, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. E nós temos aqui no artigo 5º, inciso 39, que não há crime sem lei anterior que o defina, também não há pena sem uma prévia combinação legal. A administração pública, ela está vinculada com a lei. Com a lei. Volta. Ela está vinculada com a lei. E o particular, ele está vinculado a um contrato. Nós vamos trabalhar com as relações entre as pessoas. Então, olha só, meninos, olha que interessante. Quando você fala de administração, você já tem que diferenciar a administração pública e a administração privada. A administração pública, interesse público. A administração privada, interesse privado. É só para o seu umbigo mesmo, não está nem aí para o resto. A administração pública, ele pensa na coletividade. Enquanto a administração pública olha para a lei, a administração privada, ele olha para a autonomia. Ele olha para a autonomia desde que não fira direitos de outras pessoas. Volta aqui, Nicolas. Então, a administração pública pode fazer tudo que a lei não proíba. Enquanto a administração privada só pode fazer, ó, aliás, eu só troquei aqui, tá? A administração pública só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. E a administração privada pode fazer tudo que a lei não proíba. Aqui é o artigo 5º, deixa eu diminuir essa letrinha aqui vai ficar melhor. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aqui, do outro lado, nós vamos ter o artigo 37 da Constituição. O artigo 37, o caput. Certo? Aqui, ó, qual que é a receita? Ó, o pagamento é voluntário. E a receita? Impostos. Volta aqui, ó, vamos voltar aqui. Como é que essa pessoa jurídica aqui, ó, como é que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, como é que eles vão comer? Deixa eu tirar isso aqui, ficou meio mulambão. Ó, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, como é que eles vão comer? Através dos tributos. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, eles são remunerados em regra, através dos tributos. Por isso que na Constituição nós temos o título 6 da Constituição, artigo 145 ao artigo 162, que vai falar da ordem tributária. Nós temos aqui 5 tributos, tá? É a teoria pentapartida. Nós temos os impostos, nós temos as taxas, nós temos as contribuições de melhoria,
nós temos as contribuições especiais e o empréstimo compulsório. São 5 tributos. Volta aqui. Aqui é a teoria pentapartida. Como é que a administração vai viver? A administração pública, ela vive por conta dos tributos. Por os tributos que o cidadão vai pagar. E a administração privada, ela vai ter as suas próprias receitas. Volta aqui no nosso material. Volta aqui no nosso material, tá aqui, ó. Então, ó, pagamento, ó, receita, pagamento é voluntário, eu vou lá e compro. Eu vou lá e compro um carro, eu vou lá e peço um serviço público, desculpa, um serviço privado. Aqui o pagamento de quem está usufruindo do serviço é voluntário. E aqui são os impostos. O contribuinte vai pagar isso aqui, tá? Isso aqui nós vamos também ter o CTN, tá? O CTN, lá no artigo 3º do CTN, ele define o que é tributo. E lá no artigo 5º, ele define quais são os tributos. No CTN, é a teoria tripartida, enquanto na Constituição, teoria pentapartida. Volta. Pegou a diferença entre a administração, o setor privado, e também o setor público. O setor público, supremacia do interesse público. O setor privado é o interesse dele mesmo, só para o seu umbigo. Como é que o setor público ele vai atuar? Com a autonomia da vontade. E o setor público, ele vai atuar de acordo com a lei. Como é que o setor privado come? Ele vai ter, alguém vai lá e vai pagar o serviço voluntariamente. Como é que o setor público vai comer? Através dos tributos. Fechou, Nicolas? Fechou? Ficou claro isso? Ficou? Então, bora para frente. Taca aqui para o quadro e vamos andar, tá? Vamos andar. Então, ó, quais são os indicadores de desempenho, tá? Indicadores de desempenho, ó, nós vamos chamar de 3 S's, tá? Volta aqui. 3 S's, mas pode ser 4 S também. Daqui a pouco eu explico sobre isso. Esses indicadores de desempenho, o 3S, a FGV, ela faz algumas pegadas nesse aqui, tá? Então, se foi eficiente, se foi eficaz, ele vai trocar os conceitos aqui. Então, você tem que entender para que serve cada um deles, ok? Volta aqui para mim. Ó, a administração pública, ela vai falar de eficiência, eu estou falando dos meios, tá? E se ela fala de eficácia, que ela atingiu os fins. Mas se ela fala de efetividade, volta. Lucas, vamos. Meu Deus, é Nicolas. Pô, de onde eu estou tirando Lucas? Aquele menino que trabalha na hora. Ah, é o Lucas. Pois é, estou chamando de Lucas toda hora por causa disso. É o outro colega aqui. O Nicolas agora está comigo aqui no estúdio. Tá, mas vamos lá. Não pode errar na prova, né, Nicolas? Tá. Vamos prestar atenção uma coisa, Nicolas. Eu preciso dar café para todo mundo aqui. Falar nisso, né? Meu café acabou, deixa para lá. Eu preciso dar café para todos os professores e para todas as pessoas aqui dentro, da rede Júris, certo? Então, eu preciso dar café, comprar café para todos os professores, porque o professor que não tomar café, você já pode duvidar dele, né? De alguma coisa. O cara tem que tomar café. Mas eu tenho que fazer esse café de uma forma para todos os professores, não pode ficar nenhum de fora, mas de uma forma mais barata possível. Sacou? De uma forma mais barata possível. Então, eu tenho que pensar para todos os professores, de forma mais barata possível. Então, volta aqui no quadro. Quais são os meios que eu vou utilizar para fazer esse café? Qual que é a finalidade? Atingir todos os professores. Agora, a efetividade é o seguinte, volta. Todos os professores ficaram satisfeitos com esse café? Aí é a efetividade. Vamos pensar agora, eu preciso de escola. Vamos fazer uma escola lá no meu bairro, onde eu morei a minha vida toda, lá no Garavelo, tá? Hoje eu não moro lá, mas eu gosto muito de lá. Lá no Garavelo, morei lá no Garavelo e tal. Vamos fazer uma escola lá. Essa escola tem que acolher todas as crianças até 10 anos de idade. Fechou? Tá. Fizemos a escola está lá. Ela acolheu todas as crianças até 10 anos de idade? Sim, acolheu todas. Só que ele esqueceu de um detalhe,
fez a escola em cima de umas rampas. E tem crianças que são especiais. Tem criança que vai ter que ir no braço do pai. Todas as crianças vão ficar satisfeitas com isso? Então quer dizer que eu dei escola? Sim, tá? Dei escola. Dou educação? Sim, através dos meios, escola. Teve eficácia? Sim, peguei todos os alunos. Agora, ele teve efetividade? Todos os alunos estão satisfeitos com aquela escola? Não. Então quer dizer que não teve efetividade. Olha o que a banca pede. Sacou? Massa, né? Volta aqui então. Ó. Então, eu vou falar de eficiência. Eu quero que vocês observem esse quociente aqui, ó. Tá? É eficiência, eu tenho os produtos, ó. Eficiência é igual produtos e insumos. Eu tenho que fazer as coisas de maneira certa, tá? De maneira certa, foco nos custos e no processo. Lembra do café dos professores? Aí, a professora colocou aqui, né, a diretora colocou aqui uma máquina de café. Ela colocou uma máquina de café aqui, ó. Eu, Rodrigo, detesto café de máquina. Você gosta? Não gosto. Eu gosto daquele café da meia, tá? Que secou na meia, sabe aquela meia velha e tal, você coloca lá, eu gosto daquele lá. O café tá lá, tá lá para todas as pessoas? Sim, mas eu, Rodrigo, não gosto desse café. Quer dizer que eu tive uma eficiência para economizar? Não precisei de uma pessoa, tem uma máquina de fazer café. Tive eficiência? Tive eficiência. Ok. Tive eficácia? Fazer as coisas certas, foco na vacinar 100% do público. O café está lá para 100% dos professores? Está? Está. Então eu tive eficácia? Também tive. Ok. Agora, eu, Rodrigo, não vou tomar café, porque eu não gosto desse tipo de café. Mudança na realidade social. O valor público. O café foi bom para todos os professores? Se a resposta for sim, eu bati os 3 níveis: eficiência, eficácia e efetividade. Agora, se eu falei que não, eu só tive eficiência e eficácia, mas não tive efetividade. Essa é a história do meu café. E essa é a história que a FGV coloca nas provas. Ela te pergunta, o administrador, ele vai fazer um grande parque para as pessoas correrem, etc, etc, etc. Ele vai fazer um parque em Goiânia. Esse parque é para atingir toda a Goiânia. Nós vamos fazer isso aí como um polo de entretenimento. Eu, Rodrigo Lacerda, por exemplo, eu não fico no meio de parque, muito difícil. Eu vou lá para correr e vou embora. Vai ter a efetividade para mim? Não. Então, tá vendo? O parque teve eficiência? Teve. O parque teve eficácia? Teve. Mas agradou? Teve uma mudança social para toda a sociedade? Essa é a pergunta que você tem que responder na prova. Se você responde que sim, bateu os 3 critérios. Se você fala que não teve, então bateu só um ou outro critério. Fechou? Beleza? Vamos seguir. Então, aqui eu tenho eficiência, eficácia e a efetividade. Cuidado com isso daqui, É possível ser eficiente e eficaz mas não efetivo. Volta. Cuidado, pode ser eficiente, pode ser eficaz e não ser efetivo. Percebeu? Nicolas, percebeu? Fechou? Então vamos embora. Então, seguindo aqui na nossa aula, abordagem clássica, a busca da racionalidade. O que é isso que é a busca na administração pública? Espera aí, então, eu tenho uma administração pública, tá? Que ela vai ter um interesse público, ela vai comer através dos tributos, ela tem que ser eficiente, eficaz, ela tem que ter efetividade, e agora ela tem que buscar a racionalidade. Volta aqui comigo, Essa racionalidade tem 2 caras aqui, o Tayol, tá? E o Fayol, tá? Então, o Tayol e Fayol. Presta atenção nesses 2 caras, tá? Um lá dos Estados Unidos, né? E o outro lá da França. A administração, Tayol fala assim, a administração, ela é científica. Lembra lá dos 3 critérios? Volta. Dos 3 critérios que eu falei para você, que ela é científica, que ela é uma ciência, tá vendo? Que ela é uma arte, lembra disso? Então volta aqui, O Tayol falava assim que a administração, ela é uma ciência. Ou seja,
eu estou focado nas tarefas operacionais, tá? São os conceitos de ORT, tempos e movimentos, tá? Ele foca aqui no homem, chamado de homem econômicos, motivado por dinheiro. Homem econômicos, motivado por dinheiro. Viu da onde eu falei que esse cara é? Da onde? Da onde? Dos Estados Unidos. Lá é a terra da oportunidade. Por isso que lá é o homem que é o homem econômicos, o homem que pensa no dinheiro. Percebeu? Não sei se você vai visionar isso, mas o americano ele gosta muito do dinheiro. Não sei se você já percebeu esse negócio, sabe? Então volta aqui. Ó, agora o Fayol, tá? Ele é uma teoria clássica. Qual que é o foco dele? Na estrutura organizacional e na gerência. Tá vendo que um olha a tarefa e o outro olha a estrutura. Volta. Um olha para o homem, tá? Que é o Fayol, o outro olha para a estrutura, que é o Fayol. Volta. Conceito, 14 princípios, tá? Ele tem esse POCCC aqui, que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Então, ó, prever, organizar, comandar, coordenar, controlar. Tem esses 14 princípios aqui. E o princípio-chave é a unidade de comando. Volta. É a unidade de comando. Fazer um adendo aqui. Essa forma, Nicolas, essa forma de organização dividida em camadas, tem um chefe, vai dividindo em camadas. Te lembra o quê? Te lembra o quê? A Igreja Católica, por exemplo. Porra, é verdade, a cara, você tinha que ver a cara que ele fez. Pô, é verdade. Eu tenho o Papa, tá vendo? E vou descendo em camadas. Tá, é lógico que influenciou o quê? Que a gente chama de administração hoje. Então volta aqui, ó, a unidade de comando, por exemplo, o Papa, eu vou ter um chefe aqui, e esse chefe, ele vai ter as pessoas abaixo, ó. Aqui vão ter outras pessoas. Deixa eu mudar esse negócio aqui. Então, eu vou ter outras pessoas. Se você olha dentro da administração pública, que ela é feita através de órgãos, você vai ver, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública, ela vai ter o secretário de Segurança Pública. Se ele tem o secretário de Segurança Pública, ele vai ter o comandante da Polícia Militar. Deixa eu mudar aqui. O comandante, por exemplo, da Polícia Civil, ele vai ter o comandante da Polícia Militar, ele vai ter o comandante do Bombeiro Militar, ele vai ter o comandante na Polícia Penal. Dentro disso aqui, ele vai tendo as suas ramificações, tá? Vai tendo as suas ramificações. Dentro de um órgão público, ele vai tendo as suas ramificações, ó. Aqui nós chamamos de regionais, tá? Aqui nós vamos chamando de delegacias, tá vendo? E nisso aqui nós vamos chamando de estrutura de hierarquia, que chama poder hierárquico, isso dentro do mesmo órgão, isso nós chamamos de desconcentração, quando eu falo de desconcentração, eu falo de órgãos. Volta aqui para mim. Então, quando você olha essa estrutura aqui, você lembra desses dois caras aqui, tá? O Fayol e o Fayol. Volta aqui comigo no quadro. Então, ele fala aqui, ó, na unidade de comando. Pensa ali no comandante geral, etc. Então, ó, ORT, padronização, unidade de comando e estrutura formal, tá? Então, nós temos esses dois caras aqui. Seguindo aqui, então, pergunto para vocês, ó. Teoria da burocracia, da racionalidade legal, de Weber. Então, temos o Fayol, tá? O Fayol, e agora o Weber vem com a outra pegada. O que o Weber? Por que eu estou falando os nomes, tá? Para vocês entenderem qual deles tem a teoria que vai ser aplicada, tá bom? Ó, ele chama isso aqui de tipo ideal.
o tipo ideal é o seguinte, fala assim, ó, tem a meritocracia, tem a hierarquia, tem um caráter legal das normas, tem a impessoalidade. Está vendo que vai fazendo um ciclo, eu preciso ter isso daqui? Essas disfunções, tá? É um problema. Por quê? A internalização das regras, ó, os meios tornam-se fins, a burocracia se torna bitolado, volta. Quando eu for falar da história aqui da administração, vocês vão entender isso, tá? A patrimonialista, a burocracia, etc. Mas vai começar a ter um problema. Por quê? Porque eu vou ficar bitolado aqui na burocracia. Volta. Aqui, ó, eu vou ter um excesso de formalismo. Eu vou ter uma resistência a mudanças. Não sei, volta, se você é funcionário público, se você já é funcionário público, tem cara que fala assim, olha, nós temos aqui, tem um cara que só coloca no papelzinho, não vou falar que lá na Polícia Civil tem, não, lá não existe isso, não tem esse tipo de pessoa lá dentro, que lá, o cara está aqui, aquele pranchetinha lá, 15 anos que é pranchetinha, fala assim, ó, agora você vai ter que fazer no computador uma planilha de Excel, que é mais fácil. Ele fala assim, ah, não, eu já faço isso aqui há 15 anos, tá vendo? Você não vai ver isso aqui na administração pública, na Polícia Civil, você não vai ver isso aqui, tá? Lógico que vai. Por quê? Porque eu vou ter isso aqui, ó, o excesso de formalismo, tá? Eu vou ter a resistência à mudança e a despersonalização. Um cidadão vira número, volta. Claro, meu número lá na Polícia Civil é o meu RG. Cada um vai ter uma cadeira na administração pública. Volta aqui no nosso quadro. Volta aqui no nosso quadro. Então, cada um vai ter uma cadeira aqui dentro. Quando eu falo de órgãos, estou falando que dentro desse órgão aqui, cada um vai ter a cadeira. Esse aqui é o 01, tá? Esse aqui é o 02, 03, cada um vai ter um número na administração pública, tá? Cada um vai ter um número, volta. Então, a administração pública vai ser distribuída por cadeiras, tá? Vai ser distribuída por cadeiras, volta. Voltou aqui. Então, essa aqui, ó, essa meritocracia, a impessoalidade, tá? Eu não vou olhar mais para o Rodrigo Lacerda, eu vou olhar o número da cadeira. Eu acho que não está saindo minha canetinha. É uma caneta virtual, né? Não vai ter. Ah, tá. Aqui, ó. Impessoalidade, apego aos regulamentos e às disfunções. Aqui vai ter um grande problema nesse tipo aqui. Nesse tipo ideal de Weber. Mas eu quero que vocês observem esses requisitos aqui, tá? Meritocracia, hierarquia, caráter legal das normas e a impessoalidade. Vai ter as disfunções que nós falamos aqui, tá? Então, olha só, a abordagem, chegou o momento que falou assim, ó, peraí, volta. Chegou o momento e falou assim, peraí, a administração tem pessoas, mas as pessoas não é só o número que está ali. São pessoas, onde que nós vamos entrar na abordagem humanística e comportamental das pessoas. E a administração pública vai começar a olhar também para as pessoas, mas isso eu vou falar no próximo bloco. Segue o plano. Então vamos lá, amigos que gostam, são apaixonados por administração pública. O pessoal, mas olha só, direito ou qualquer outra matéria, não tem dificuldade, é só a matéria. Alguns me perguntam assim, né, Rodrigo, qual matéria que você gosta? Aí outros falam assim, nossa, eu adoro direito penal, eu adoro direito constitucional. Eu não adoro nada disso aí, para te falar, eu não gosto nem do direito, eu não gosto. Porque o direito é só um instrumento para eu aprender, para eu chegar onde eu quero. Então não tem que gostar, eu só tenho que aprender. Então esse negócio de frescura, não gosto, você para com isso. Você tem que aprender para ser profissional, senão a administração não vai te querer para você trabalhar em nada, já vai começar errado reclamando. Então, olha só, eu gosto de pessoas. O direito, as matérias, eles são instrumentos para eu chegar onde eu quero. Então não tem que gostar, eu só tenho que descrever, entender, assimilar e aplicar isso aqui. Sendo assim, olha aqui a abordagem humanística e comportamental, tá? Então, ó, nós temos essa abordagem humanística e comportamental aqui. Agora, começamos a olhar para as pessoas. Volta aqui.
as pessoas como pessoas humanas, ok? Porque eu estava olhando o homem como um cara que só queria dinheiro, lá nos Estados Unidos. Na França, eu estava olhando a estrutura. Agora, eu vou começar a olhar assim, peraí, eu tenho que olhar a pessoa humana, não só como um trabalhador, não só como uma pessoa que está dentro da estrutura, mas como uma pessoa humana, tem dignidade. Volta aqui. E eu começo a trabalhar com as relações humanas, tá? O Maio, aqui, ó, vai falar das relações humanas de Maio. Origem, experiência, tá? O Hawthorne, tá? Conceito, organização informal. Grupos ditam a produção. Volta. Aqui agora eu não estou olhando para a produção em si, eu estou olhando para o grupo, tá? Volta. Aqui eu chamo de homo socialis. Volta. Eu estou olhando para uma sociedade. Não estou olhando só para um homem que quer ganhar o dinheiro, estou olhando para um grupo agora. E ele vai ter uma influência na minha administração. Volta aqui. Eu vou olhar também a motivação, tá? Quando eu olho a motivação, eu tenho um Maslow, que vai falar da pirâmide de necessidades. Volta. Quais são as principais necessidades da pessoa? Então, eu tenho aquelas necessidades indispensáveis. Todas as pessoas têm que ter carro? Tem que ter carro, todas as pessoas? Todas as pessoas têm que ter água. Tá vendo? Eu vou começar a olhar necessidades. Sacou? Todas as pessoas precisam de um ar-condicionado? Mas todas as pessoas precisam de uma casa? Veja, eu comecei a escalar as necessidades para fazer uma administração. Para ver as principais necessidades das pessoas. Volta aqui. Watzenberg fala dos fatores higiênicos, tá? Salário evita insatisfação versus motivacionais, o trabalho em si. Volta. Se eu te der um bom salário, você vai estar satisfeito e motivado? Não. Você vai estar satisfeito, porque motivação ela acaba. Sabe por quê? Porque a satisfação, pô, estou satisfeito com o meu salário. Mas a motivação, acho que eu não vou hoje não. Eu não sei, tá vendo? Porque o alto salário não quer dizer que vai te deixar motivado. Você não se motiva por conta do salário, segundo os autores aqui. Tem gente que se motiva por qualquer coisa. Minha mulher, então, moço, ela está motivada. Principalmente para gastar meu dinheiro. Então, brincadeira, coitada, ela me ajuda muito aqui. Mas tem esse detalhe. Então, não quer dizer, muitos servidores públicos, eu sou servidor público também, mas quando eu olho os servidores públicos, eles estão lá brigando por salários, aí eu olho assim, cara, vamos olhar para o Hatzenberg aqui. E ele diz assim, o salário em si, ele vai te dar uma satisfação momentânea. Por quê? Porque quando eu aumentasse o salário, vai passar um tempo, ele vai ser o novo normal. Aí você vai querer mais depois. Mas o que vai te dar motivação? Progressão de cargos. Você vai ser promovido. Você está vendo que a administração ela vai ter que juntar duas coisas, o salário mais a progressão, responsabilidades. Então eu não posso olhar somente por dinheiro. Se eu colocar somente o dinheiro, não. Esse aqui não vai motivar a pessoa. Ele vai te dar uma satisfação, mas a motivação eu tenho que ter outros requisitos. Aqui na rede Júris, te dou um bom salário, tá? Vou aumentar seu salário. Não, agora eu quero mais salário, mas eu não te dou uma progressão. Que dia que você vai ser chefe aqui, hein? Tá vendo? Eu tenho que te dar uma progressão. Isso vai te motivar a seguir, a crescer nessa carreira. Fechou? Volta aqui então. Aí, nós vamos olhar para a parte da decisão, tá? Decisão de Simon, tá? Conceito, racionalidade limitada. Decisão satisfatória e não ótima. Volta. Eu tenho que dar uma decisão aqui que não precisa ser ótima para todo mundo, mas ela tem que ser satisfatória para resolver um problema. Entende agora? Nós temos que satisfatório para resolver o problema. Eu fui militar há muitos anos, eu fui do exército, depois fui do bombeiro.
A satisfação, a decisão satisfatória é assim, quem é o mais antigo aí? Ah, o que você quer? Eu quero isso. Então, moderno, você vai ficar com o pior. Essa era a coisa. Você ficava puto, até quando eu virei antigo. Aí, quando eu virei antigo, eu já queria os benefícios. Percebeu? Então, aqui, ó, o homem administrativo. Nós chamamos isso aqui, ó, essa decisão de Simon, de homem administrativo. Então, quando eu olho para as pessoas, eu tenho que olhar as relações humanas, eu tenho que olhar se a pessoa está motivada e eu tenho que olhar as decisões, que elas não precisam, ó, ela tem que ser satisfatória, não precisa ser ótima. Então, eu preciso olhar a liderança, a organização informal, ou seja, as relações entre as pessoas, os fatores higiênicos, tá? Esses fatores higiênicos, ó, por exemplo, é o salário. O salário, ele evita a insatisfação, mas ele não motiva. Ele, por si só, não motiva. Volta. Muita gente faz o concurso por conta do salário. Aí chega lá e começa a reclamar. Entende agora? Que o salário não motiva. Começa lá, mas aqui, mas o outro lá fala outra coisa, não sei o quê. Ele não está motivado. A motivação vem pela progressão da carreira, a promoção, um cargo de chefia, vem essa visibilidade a médio e longo prazo, certo? Volta. Então aqui, ó, o modelo neoclassista, sistêmica e contingencial, tá? Deixa eu falar aqui de Drucker. Teoria neoclássica. Qual que é o foco aqui, ó? Resultados e paradigmatismo, tá? O APO, administração por objetos. Vamos entender isso aqui. Olha para cá, ó. Essas metas negociais aqui que eu estou falando era planejar, 1, organizar, 2, dirigir, 3 e controlar. Só isso. Ó, o PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. Essa é a teoria neoclassista. Volta. Essa teoria neoclassista, ela é muito rasa aqui, só nesses 4 sistemas aqui. Então, eu só tinha que planejar, organizar, dirigir e controlar. Cuidado com alguns detalhes que eu vou colocar nesse sistema aqui, que eu vi em algumas provas. Volta aqui. Sistêmica e continental, tá? O modelo, esse modelo aqui, ó, é um sistema aberto. Volta aqui. Nicolas, a sua casa está organizada agora? Tá. Ela fica organizada o ano inteiro? Da mesma coisa? O que depende da sua casa ficar organizada? As pessoas. E não dos fatores externos? Por exemplo, chuva. Tá vendo? Ele vai olhar, ele vai colocar um sistema aberto. E isso aqui, ó, esse sistema aberto, que vai falar, eu não posso olhar somente a administração. Eu tenho que olhar as coisas que acontecem fora da administração. Isso tudo vai ter reflexo na administração. Não só o sistema fechado. Volta aqui então. Então, ó, esse sistema aberto, ó, ambiente externo, eu tenho que olhar. Tem chuva hoje? Está chovendo? O arroz está mais caro? A cerveja está mais cara? O café está mais caro? Eu tenho que olhar esse ambiente externo. Eu tenho que olhar, ó, o ambiente, esse ambiente externo, e eu tenho que olhar, ó, os insumos, organização e os produtos. Eu tenho que olhar isso aqui, ó. Então, eu vou ter um termo chamado entropia versus homoestase, tá? Entropia versus a homoestase. Rodrigo, peraí, como é que eu vou saber o que é a entropia e a homoestase? Aí vem onde eu quero mostrar para você. Sumiu aqui de novo meu negócio. Aqui, ó, onde eu quero mostrar para você. Você vai vir aqui, ó, Rodrigo, quando você tiver dúvida em uma coisa, você vem e escreve aqui, ó, no meu material. Em vez de você ficar lendo o material, você escreve aqui, ó, entropia. Tá vendo, ó? O que é a entropia? Você vem, escreve, ele vai lá no meu material e vai buscar esse termo para você. Olha só, volta aqui. Nicolas, algum cursinho faz isso aqui? Olha aqui, volta aqui, ó, olha como é que ele está produzindo, ó. Tá vendo? Teoria de sistemas, abordada as fontes como parte da evolução do pensamento administrativo. Entropia é definida como a
tendência natural de qualquer sistema de desordem, a deterioração e, a última instância, a morte. Tá? De acordo com a lógica da administração sistêmica, as organizações são vistas como sistemas abertos, que trocam matéria e energia com o ambiente externo. Para evitar a entropia leve a organização ao colapso, ocorre o seguinte processo: necessidade de renovação, volta, concurso público, tá vendo? Novas tecnologias, volta aqui no material, necessidade de renovação, para sobreviver e contrabalancear a desordem. Não sei se está dando para enxergar bem aí, está dando para enxergar bem? Mais, deixa eu abrir mais, melhorou? Tá. Cadê? Onde que eu estava? Aqui, ó, bem aqui. Exige teoria clássica, cadê? Não, tá mais embaixo, né? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Necessidade de renovação, ó. Para sobreviver e contrabalancear a desordem, a organização deve buscar a chamada entropia negativa. Volta. Esse termo caiu em algumas questões que eu fiz. Entendeu? A entropia negativa. Volta aqui, ó. Então, ele deve buscar a chamada, ou negatropia. Insumos novos. Essa entropia negativa é obtida através da entrada de insumos novos, como novas informações, recursos financeiros, tecnologias ou talentos. Veja, volta, pessoas, novo administrador. Tá vendo? É isso que você vai colocar, essa entropia negativa. Volta. A hemoestase. Ao combater a entropia com novos insumos, a organização busca a hemoestase, que é o estado de equilíbrio dinâmico necessário para a sua continuidade no tempo. Colocou, está aqui, ó, na lógica da FGV, volta. Uai, Rodrigo, o robô, ele responde de acordo com a FGV? Claro, porque eu treinei ele para isso, já coloquei as informações para você treinar de acordo com a FGV, tá bom? Volta. Então, ó, para facilitar a compreensão, aqui, ó, entender a entropia é essencial para diagnosticar as organizações que se tornaram sistemas fechados, ignorando as mudanças do mercado ou da sociedade, o que produz, inevitavelmente, a obsolescência e ao fim das suas atividades. Para facilitar a compreensão, imagine a organização como um jardim. A entropia é a força da natureza que faz com que, se deixando sozinho, o jardim seja tomado pelo mato e perca a sua forma original. Volta. Viu o negócio da sua casa? Você tem que limpar toda semana, porque senão dá a entropia. Ela começa a virar uma zona. Percebeu? Volta aqui, ó. Então, ó, cadê? Para manter-o vivo e bonito, o jardineiro precisa introduzir a entropia negativa, na forma de água, adubos. Veja, volta, a entropia positiva é você deixar as coisas se acabarem. É difícil você ver isso na administração pública? Não. Está vendo? Você pinta, faz uma escola, passa 5 anos, a escola está um lixo. A entropia. Como é que eu vou fazer entropia negativa? Eu vou ter que arrumar aquela escola, vou ter que pintar essa escola, vou ter que chamar novos professores para aquela escola. Entendeu, Nicolas? Então, a administração pública trabalha com isso. Gostou da nossa inteligência artificial trabalhando junto com a prova para você? Então você vai estudar o material. Se você tem dúvida, você pega o material e olha a nossa inteligência, vai estar todas as informações. Em vez de você ficar lendo um monte de coisa, você vai ler somente o que é necessário. Você vai ler o que é necessário também nas questões. Viu a palavra nas questões? Vem aqui no material e busca, que vai ter a resposta aqui. Volta aqui para mim, por favor. Então, olha só, voltando aqui. Então, entropia versus homeostase. Volta. A homeostase eu vou buscar para arrumação. A entropia é quando eu vou deixando as coisas se acabarem. A entropia negativa, ou homeostase, é quando eu vou colocar dinheiro, vou colocar pessoas, eu vou limpar, eu vou arrumar aquela administração. Tudo bem? Volta aqui. Aqui vem a teoria do tudo depende. Volta. Eu perguntei assim para você, a sua casa fica limpa o ano inteiro? Não. A resposta teria sido, depende. Depende de que momento que você está falando.
Se eu for receber uma pessoa, vou dar uma limpada. Às vezes eu fico lá, fica uma semana, fica só eu lá, Você tem cachorro ou gato? Tem? Cachorro ou gato? Cachorro, eu tenho gato. Então, gato é um bicho que ele que te escolhe, né? Então, tem lá o judeu, eu tenho um gato que chama judeu, porque ele tem um kippazinho assim, ele é branquinho e nasceu com um kippazinho assim, eu chamo ele de judeu. Então, eu tenho o judeu, tá? E tem a Mônica lá, que é a gatinha. Então, eles te escolhem, tá? Eu tenho que fazer a limpeza e tal, porque senão eu vou entrar na entropia, vai virar aquela zona. A entropia negativa, contrata alguém para limpar, para arrumar a caixinha de areia deles, etc. Percebeu? Então, a sua casa é limpa? Depende. A administração pública é eficiente? Depende. Então, tudo depende. Volta aqui, ó. Depende do ambiente, depende da tecnologia. Então, Nicolas, entendeu esse pedaço? Ó, então tudo depende. Depende. Bora aqui, vamos andar. Ó, então, quando eu vou falar de eficácia, eu falo do APO, eu falo de sistema aberto, eu falo de adaptação e tudo depende. Tudo depende, eu tenho que saber a diferença da entropia e da homeostase, tá? Agora, eu vou falar, volta aqui para mim, eu vou falar da evolução da administração pública. Coloquei aqui no Brasil, mas eu quero voltar, eu quero fazer um esquema, como é que eu estudo todos os ramos do direito, falo todos os ramos, mas é todos os ramos para a magistratura, igual eu vou fazer nos concursos e tal. E eu vou entendendo a evolução histórica deles da seguinte forma. Nicolas, ó, vou colocar aqui, volta aqui comigo no quadro, por favor. Vou colocar aqui, ó, o meu miro, tá? Coloquei o meu miro, colocar aqui, ó, vou deixar esse quadrozinho aqui, esse aqui, e vou fazer a seguinte coisa, Olha só, Nicolas, eu vou colocar aqui, ó, aqui, tá? Eu vou colocar esse carinha aqui. Esse carinha aqui. Na verdade, isso aqui tinha que ser uma espada. Ficou parecendo um bastão Era uma espada. Tá? Aqui. Esse cara tinha um poder. O poder dele é absoluto. Volta, estou falando de quem? Do absolutismo da antiguidade. O poder dele é absoluto. A administração pública era dele. Patrimonialismo. Porque era tudo dele. Sacaram agora? Então, quando você vai estudar patrimonialismo, burocracia, olha para o momento. Olha para o momento. Se era absoluto, a administração pública era dele. Volta. Aqui, ó, eu tinha esse momento que eu vou chamar de patrimonialismo. Patrimonialismo, o Estado era meu. Ó, tudo meu. Tudo meu. Volta, tudo que eu falo está certo. Eu coloco quem eu quiser na administração pública. Meu filho vai me suceder. A minha mulher vai tomar conta disso. A minha irmã vai tomar conta daquilo. Entendeu? Como é que é o nome disso? Nós temos a súmula vinculante, número 13, que vai falar hoje disso. Porque a administração pública não pode se dar ao luxo de ficar colocando parentes. Viu de onde veio isso? Viu de onde veio? Volta aqui então. Então, aqui, ó, nós tínhamos um negócio chamado nepotismo. Nepotismo. O bem não era bem público. O bem não era público. O bem era do rei. Do rei. Fechou?
Olha que interessante. Até eu grilar e querer arrancar a cabeça do rei. Por quê? Aquele grande FDP, eu pagava tudo e eu não tinha nada. Como assim eu não tinha nada? Vem um cara, o Abade Sieyê, ele fala assim, ó, o terceiro estado. O que é o terceiro estado? O estado não é você, rei. O estado pertence ao povo. Volta aqui para mim. Então, aí vem a evolução do estado e fala assim, cara, o estado não é seu, o estado é do povo. Aí, andando a história, 1215, teve na Inglaterra, né? Lá na Inglaterra, deixa eu colocar aqui, ó, na Inglaterra, uma galera grilou com o rei. Lá na Inglaterra, teve a seguinte coisa, teve a Carta Magna Libertatum. Carta Magna Libertatum, ou Carta Magna Libertatum, 1215. Lá, volta. Muita gente fala que assim, foi a primeira Constituição. Eu não concordo, não, quem sou eu? Mas os grandes, né, escritores do Brasil também não concordam que foi a primeira porque não teve a participação popular. Aqui foram os barões, as pessoas que sustentavam o Estado, falaram assim, o grandíssimo, vocês sabem o que é já, como é que eu pago tudo e você só me ferra? O João Sem Terra aqui, ele era um cara tirano. E pela burrice dele, querendo ficar lá na Normandia, tomar a Normandia, de qualquer maneira, do Filipe II, ele gastou, foi tudo. Ele gastou tudo ali. E a Inglaterra estava decaindo, por conta do rei João Sem Terra, do John Lackland. Para ele não perder a cabeça, para não acontecer coisa pior, fez um acordo chamado Carta Magna Libertatum. Volta aqui. Então teve um acordo entre o rei versus os ricos. Vou colocar os ricos, tá? Ou seja, quem sustentava a coroa. Esse acordo aqui foi o primeiro passo para tirar o absolutismo. Por quê? Porque a partir daí nós temos a ideia de habeas corpus. Lá no artigo 39 da Carta Magna Libertatum, nós começamos a ter a ideia de legalidade. Tá vendo? Só pode perder seu patrimônio depois de um devido processo legal. Volta. Então aqui nós começamos com a ideia de habeas corpus, HC, de devido processo legal. Aqui, ó, nós tivemos a ideia já de legalidade. Percebam, volta. Só poderia perder o patrimônio, só poderia ser preso, tá vendo, ó? Ou perder o patrimônio com devido processo legal. Tá vendo que tá ligado a dinheiro? Só que 1215, essa coisa só foi piorando para os reis, tá? Só foi piorando. Até que, vem aqui, volta aqui para mim, até que vem o liberalismo. Até que vem o liberalismo. O liberalismo que foi liderado pelos Estados Unidos e também foi liderado pela França. Eu tive a Revolução Norte-Americana e a Revolução da França. O que aconteceu? O que surgiu aqui, Nicolas? As primeiras constituições. Se surgiu as primeiras constituições, começa a burocracia. Olha aí, tá vendo? Porque agora todo o poder emana do povo, não emanava do rei mais. Eu comecei a colocar
para governar os meus. Os meus, vírgula, né? Porque só rico que governa lá. Olha o Trump, quem está governando lá? Só rico que governa. Só rico que governa. Mudou, tal, mas só rico que governa. Ó, gente, eu não sou, como é que fala? Comunista não, tá? Só análise. Ó, o liberalismo. O que significa liberalismo, Nicolas? Eu te libero para comprar, para vender, para fazer o que você quiser. Então, eu, Estado, deixo de ser absoluto e me torno Estado mínimo. Mínimo, porque eu só vou tomar conta da administração pública, da polícia, da fiscalização. Por que ele é mínimo? Porque eu não vou entrar na vida dos particulares. Volto aqui. Então, eu tive as primeiras constituições. Então, eu tive a Constituição, a primeira Constituição, e tivemos as constituições aqui da França, tá? Tá, vou colocar aqui, ó. Aumentar aqui, ó. A Constituição, deixa eu colocar aqui. Obrigado, Nicolas. Tá ficando claro isso para você? Eu colocando essa história? Porque quando a gente voltar aqui quando você olhar as questões, você lembra dessa história. Por que é patrimonialismo? O que é patrimonialismo? O governante fala que tudo é dele. As oligarquias das famílias, da família Vargas, da família Perillo, aqui no estado de Goiás, da família Caiado, patrimonialismo. Ele acha que o Estado é dele. Ele acha que o Estado é dele, tudo é dele, entendeu? E a administração pública, ela é do povo, todo o poder emana do povo. É isso que eu acho que está escrito no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Todo o poder emana do povo, que vai exercer esse poder através dos seus representantes. Nós temos a democracia semidireto participativa. Volto aqui. Então aqui nós temos o liberalismo. O que deu o start aqui, ó? O que deu o start aqui? Nós demos o start aqui, o que a gente chama de burocracia. Na burocracia. Tá? Volta. A burocracia já começou um pouco lá na Inglaterra, etc. Já começou, porque eu já comecei a limitar o poder do Estado. Já comecei a pedir fiscalização. Mas aqui no liberalismo, o Estado começou a se organizar como administração pública, tanto que, volta, o berço do direito administrativo é aqui na França. Tá? Berço do direito administrativo. Tá? Berço do direito administrativo aqui na França. No liberalismo. O liberalismo, volta, é o Estado mínimo, não é? Então vamos colocar aqui, ó. Se o liberalismo é chamado de Estado mínimo, aqui, ó, Estado mínimo. Quer dizer que o Estado entrava pouco nas relações entre as pessoas. Volta. Isso foi bom? Saiu do absolutismo e pro liberalismo? Com certeza não, né? Não por quê? Porque, lógico, saiu do absolutismo, fui para o liberalismo, tá, mas eu só mudei de mão. Porque pensa comigo, o Estado não entrava nas relações entre as pessoas. Os Estados Unidos, eu falei para você que ele só olhava no homem. O homem que só queria dinheiro. A França olhava o sistema. Cadê a pessoa humana? Foda-se. Sacou? Sacou? Então, a pessoa ficou jogada para trás. Foi aí que eu comecei a colocar, teve, né, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. O que teve? Exploração do trabalho das pessoas. As pessoas começaram a trabalhar 20 horas por dia, todos os dias da semana, não tinha férias, não tinha nada. O que aconteceu depois? O Estado Social. Aí vem duas constituições, volta aqui. Vem duas constituições. Vem duas constituições, tá? Opa, deixa eu mudar aqui. Aí veio duas constituições. Ó, veio o Estado Social. Através de duas constituições. A Constituição do México e Constituição de Weimar.
A Constituição do México, de 1917. A Constituição de Weimar, de 1919, da Alemanha. O que aconteceu aqui, Nicolas? Nós tivemos um negócio chamado Estado Máximo. O Estado começou, o Estado começou a entrar na vida das pessoas. Direito do trabalho. Sacou agora? Direito do trabalho. O Brasil começou com o Getúlio Vargas a chamar de paternalista. Por quê? Porque o Estado começou a dar direitos para pessoas. Mas ele dava direito porque ele era bonzinho também? Não, porque ele queria um poder. É uma forma dele conseguir o poder. Quando eu saí do absolutismo, fui para o liberalismo, foi uma forma de eu conseguir o poder. Quando eu saí do liberalismo e fui lá para o socialismo, foi uma forma de eu conseguir o poder. Então, quando eu olho o Estado social, o Estado começou a entrar na vida das pessoas. Começou a dar ordens na vida das pessoas. E aí sim, o Estado ficou burocrático. E aí nós vamos ter o grande ápice disso aqui, a burocracia mesmo, o Estado quase que travou. Então eu comecei a encher a máquina pública, onde apareceu uma coisa que vocês querem hoje, que o pessoal quer hoje, Nicolas. O que apareceu? Concurso público. Entendeu? Comecei a inchar a máquina com concurso público, porque eu não poderia colocar mais meus parentes, mas eu tinha que colocar pessoas na máquina. Aparece o concurso público. Sacou? Top. Vamos lá. Então volta aqui para mim no quadro. Olha só. Aqui, ó, Estado social. Esse Estado social, Nicolas, foi bom? Foi top? Foi top, Estado social? O que você acha? Vou até mudar a corzinha da caneta aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Tá. Isso. Aqui. Olha, não tá vindo. Aí. Ficou bom assim? Tá? Então, isso aqui ficou bom. Aliás, esse Estado social foi bom? Melhorou, mas o que apareceu depois dele? Primeira Grande Guerra, Segunda Grande Guerra. Começou a aparecer os ditadores, porque o Estado era meu. A gente não estava voltando, então, para o absolutismo, então? Olha o problema disso aqui. O Estado começou a entrar na sua vida. Então, o Estado social terminou aqui, ó, o Estado social não terminou, mas tivemos duas grandes guerras, e em 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu depois de 1945? 1949 apareceu a ONU. Por quê? Porque mataram pessoas, várias pessoas. Ó, derrubamos o trem. Várias pessoas. Então, aqui, ó, quando aconteceu o Holocausto, depois de 1945, vamos colocar a pessoa no centro da proteção. Então, eu comecei a olhar a administração pública com os olhos na pessoa humana, e não somente como uma máquina. Não somente como um instrumento dentro de uma organização. Essa pessoa tem direitos, essa pessoa tem deveres, ela tem dignidade. Volta aqui. Então, depois de 1945, surgiu aqui, ó, o que nós temos, o Estado democrático de direito. Após o chamado pós-positivismo. Nicolas, como é que se chamava esse período aqui? Positivismo. Eu só poderia fazer o que estava na... Por isso que ele é o positivismo. Sacou? Volta. Por isso que ele é burocrático. Porque eu só poderia fazer o que estava na... Ah, mas era mais fácil. Não está na lei. E agora com pós-positivismo? Nós podemos
ter uma administração gerencial. 1994, depois tivemos o 84 seguintes, aí teve o plano Bresser, etc. Começamos a abrir a administração. Agora vou voltar naquele. Só terminar aqui, volta aqui para mim. Então, aqui, ó, em 1945, nós tivemos, ó, a ONU, tá? Na década de 60, 1960, até 1970, nós tivemos os tratados internacionais de direitos humanos, tá? O Tratado Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 1969, nós tivemos o Pacto de São José da Costa Rica, tá? Volta. Aqui fala que o homem, então, as pessoas, o Pacto de São José da Costa Rica, ele fala aqui nas Américas, né? Nós temos esse pacto que vai falar que as pessoas têm direitos sociais, direito à vida, direito à liberdade. Aqui ele só foi, volta aqui, ó, esse Pacto de São José da Costa Rica só foi positivado no Brasil com o decreto 678 de 92. Volta, porque em 69 nós estávamos vivendo uma ditadura. Burocracia. Percebam o que é burocracia. O Estado é travado, o Estado é inchado. O que tinha antes disso? A burocracia, o Estado é travado, é inchado. O que tinha antes? Nós tínhamos o patrimonialismo. O Estado é meu, eu sou o Estado, dizia o rei. Estava errado. Veio o Estado, positivismo, entrou a burocracia e depois nós começamos a abrir para uma administração gerencial. O que é essa administração gerencial? Volta aqui para mim, em cima do meu quadro aqui. Deixa eu ver aqui, ó. A gerencial, ele não está descendo mais aqui. Deixa eu aqui agora, deixa eu ver. Aqui, ó. O que aconteceu aqui, mais especificamente, na administração pública? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Pronto, ó. Bem aqui, ó. O que começou a acontecer com a administração pública? Aqui, ó, começou a ter um negócio, um fenômeno chamado de descentralização. Eu comecei a chamar outras pessoas para ajudar na administração pública, prestar serviço público de forma direta. Chamei outras pessoas. Isso tem o nome de descentralização. Ou seja, eu tirei do centro, eu tirei a administração pública do centro e deleguei algumas atividades às outras pessoas. A desconcentração é a mesma pessoa que eu vou dividir em órgãos dentro da mesma pessoa. A descentralização, eu estou passando algumas atividades ou a titularidade para outra pessoa, eu chamo de descentralizar. O que surgiu aqui, Nicolas? O que surgiu aqui? Surgiu a administração pública indireta. Surgiu também só voltar aqui um pouquinho. Surgiu também os contratos administrativos. Contratos administrativos. Com os contratos administrativos, eu posso fazer através de licitação. Se é licitação, a pessoa quer dinheiro. Se ela quer dinheiro, eu estou falando de concessionárias, estou falando de permissionárias. Eu também quero cooperação. Se eu estou falando de cooperação, estou falando de paraestatais. Se eu falo de paraestatais, estou falando de OS, OCIP, do sistema S. Qual que é o sistema S, Nicolas? SESI, SESC, SENAI. Percebeu? Volta. Não é só a administração pública diretamente fazendo. Ela começou a delegar.
Foi meio pesada essa história ou não? Dá para pegar? Volta aqui então. Vamos voltar aqui no meu quadro? Vamos voltar aqui no meu quadro? Olha só, o meu quadro aqui, ó. Patrimonialismo. O Estado como prebenda, tá? Confusão público e privado. Sacou? 1500 a 1930, tá? Por que está aqui 1500 a 1930? Porque quando a gente coloca que o Estado aqui, ele era praticamente de outras pessoas, tá? Volta. Rodrigo, mas se você não falou lá atrás que eu tinha um patrimonialismo, mas eu tinha um patrimonialismo lá no absolutismo, mas quando você vai olhar a administração pública aqui, nós tínhamos a República do Café com Leite, que o Estado, então, não era do brasileiro, ele era das grandes oligarquias. Era de São Paulo e Minas Gerais, não é? República do Café com Leite. Até aqui tem a revolta, que culminou lá no dia 24 de outubro, né? Acho que acabou no dia 24 de outubro de 1930, que Getúlio Vargas assumiu o poder e ele começou a administrar o Brasil. Virou o pai, né, o pai dos pobres, etc. Em 1932, nós tivemos a revolta constitucionalista em São Paulo, em 1933, uma Constituição, uma nova Constituição. Em 1937, nós tivemos o golpe do Estado Novo. O que ele fez? Ele falou, não vou sair do poder não, vamos dar o golpe do Estado Novo. Até 1935, 37, teve um negócio chamado intentona comunista, que entraram nos quartéis, mataram alguns recrutas, etc., para que tudo para dominar o poder, porque a administração é minha. Sacou agora? A administração é minha. Aí, até 1930. 1930, depois de Getúlio Vargas, ele começa a administração pública. Direito do trabalho, a mulher pode trabalhar, aliás, a mulher pode votar, começa os concursos públicos, começa o inchaço na máquina administrativa. Olha a data, a burocracia começa aqui, ó, em 1900, tá? 1936 no Brasil, racionalização, combate à corrupção via controles rígidos. O que acontece em 1937? O golpe do Estado Novo. Percebeu? Por isso que o Código Penal ele tem chama decreto-lei, porque não foi feito pelo Congresso, foi feito pelo presidente, o chefe do Executivo. Então nós tivemos aqui a burocracia no Brasil, que durou até 1995. Com gerencialismo, tá? Eficiência com foco no cidadão. Volta. Por que é aqui, ó, foco no cidadão? Começamos com a emenda constitucional 19, por exemplo, de 98, com a reforma ali da administração pública. Concurso público é a regra o concurso público. Aí eu vou ter os cargos em comissão também. Começo a abrir a administração pública, como eu falei para vocês, faça aquela descentralização, a desburocratização da administração pública. Tem a desburocratização da administração pública, o Estado, ao invés dele fazer tudo, ele começa a gerenciar. Volta aqui. Se ele começa a gerenciar, a administração pública indireta, ele vai ter uma pessoa chamada autarquia, que algumas autarquias, elas vão ter a função específica, sabe de quê? Sabe de quê a função específica? De fiscalizar quem presta serviço público. Eu vou chamar de ANEEL, Anatel. Sacou agora? O Estado começa um poder de polícia. O Estado começa, não, já tinha, agora ele começa a atuar no poder de polícia. Ele não faz a prestação diretamente, mas quando ele delegou, ele começa a fiscalizar. Dentro das polícias, corregedoria. Dentro do Estado, ouvidoria. Ele começa a gerenciar o Estado. Com essa história aqui, qualquer questão que você olhar, faça esse mapa na cabeça. Absolutismo, o Estado é do rei. Ou o Estado é do governante. O burocracia, ele é parado, ele é
ele tem muitas regras, ele é rígido na legalidade. E depois o gerencial, ele começa a delegar as funções. Massa isso, né? Delegar as funções. Mas volta, eu tenho que entender toda essa história aqui. Toda essa história aqui. Voltando aqui, ó, gerencialismo, a realidade atual. E, Rodrigo, hoje, qual que é a realidade do nosso país? Volta. Rodrigo, você falou que é gerencial? Não, eu falei que hoje nós temos um gerencialismo. Mas qual que é a realidade do nosso país? Nós somos híbridos. Por quê? Porque em determinado momento nós somos paternalistas, patronalismo, né? Então, o bem público, o administrador acha que é dele. Temos muita burocracia ainda, temos, mas temos um gerencialismo. Ou seja, nosso Estado é híbrido. Não é uma sequência. Ou seja, hoje eles se somam. Eles vivem ao mesmo tempo. Fechou? Olha só, perguntou na prova para vocês. Hoje nossa administração ela é híbrida. Eu tenho esses 3 sistemas aqui. Eles coexistem. Só você olhar para o nosso Estado, para o nosso município, para o nosso país, você vai ver que de vez ou outra uma família quer tomar o poder achando que o Estado é dela. Vez ou outra você vai em algum lugar, tem aquele tanto de coisa para preencher. Vez ou outra você vai ver que tem alguém gerenciando. Um exemplo disso, aqui em Goiânia, por exemplo, é o VaptVupt. Tá vendo? Coloquei em determinados locais o VaptVupt para atender o cidadão mais rápido. Comecei a gerenciar as coisas, certo? Então, descendo aqui, ó, do patrimonialismo à burocracia, ó, no patrimonialismo, tá? Que é o vício, tá? Veio a burocracia, que é o remédio. A ausência de distinção entre res pública e res princípios ou privada. Nepotismo, salvo, ó, a gente tem que olhar a súmula vinculante, número 13, salvo engano. O clientelismo, volta. Por que eu falo que existe ainda? Já ouviu falar uma coisa assim? Nossa, cara, estou precisando de uma coisa. Ó, tem um amigo meu que ele é da administração pública, ele pode quebrar esse galho para nós. Não é um clientelismo? Fazer favores, tá vendo? Ó, volta. Corrupção endêmica, volta. Corrupção endêmica. O que é ser corrupto, hein? O que é ser corrupto? Um proveito próprio? Sim. Também, né? Porque, veja bem, se um cara, ele usa uma viatura para levar os filhos na escola, se ele usa uma viatura para fazer uma viagem, e ele usa a viatura para o trabalho, então ele também pode ser chamado de corrupto. Ele recebe uma propina para não prender alguém, corrupto. Então, por isso, volta aqui, eu vou ter aqui, ó, no Código Penal, nós vamos ter os crimes contra a administração pública, a partir do artigo 312. Os crimes contra a administração pública, a partir do artigo 312. Volta. Nós vamos ter, também a Lei 8429, que é a lei de improbidade administrativa. Que nós vamos olhar no artigo 9, artigo 10 e artigo 11, que teve uma mudança importante, que agora só pode ser na modalidade de dolosa. Volta. Nós temos lá na lei 8.137, nos crimes contra a ordem tributária, aqueles crimes praticados por servidores públicos, no artigo 3º. Também temos as causas de aumento lá também. O que eu quero dizer para vocês, que o patrimonialismo hoje ele também é punido. Ele é punido, mas depois do devido processo legal. Fechado? Volta. A burocracia é o remédio, ela vem racionalizar o Estado. Método centralização e profissionalização. Colocou concurso público. E aqui eu coloquei a figura do chefe.
tá? Controle a priori, né? Focos nos processos para evitar desvios, volta. Por isso que nós temos o sistema chamado sistema SEI. Aqui, ó, temos um processo administrativo, temos um processo para licitações, temos um processo disciplinar, temos um processo e procedimento. Então, nós vamos ter esses processos que vão dar burocratização também, volta. Então, o clientelismo, ó, profissionalização e controle de processos. Descendo aqui, ó, modelo gerencial, reforma de 1995, tá? Reforma de 1995, lembrando que a nossa Constituição é de 1988, tá? Mais precisamente no dia 5 de outubro de 1988. Então aqui eu tinha menos de 10 anos da nossa Constituição Federal e começamos a abrir o mercado, tá? Abrir o mercado. Aqui, ó, o foco é na eficiência, volta. Esse princípio da eficiência sempre esteve na Constituição Federal, como dentro da Constituição? Dentro da Constituição ele esteve, lá no artigo 144, parágrafo 7º. Mas esse princípio da eficiência, ele não estava dentro do artigo 37. Ele só entrou dentro do artigo 37 com a emenda constitucional 19 de 98. Sacou? Então, ó, aqui, ó, com a emenda constitucional 19/98, esse princípio da eficiência foi colocado, aí viramos o LIMP. O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse aqui foi o último princípio a entrar. E o que aconteceu? Orientação para os resultados, cidadão ciente, competição administrativa. Rodrigo, peraí. Orientação para resultados, você falou que a administração não quer ter lucro, não falei de lucro, eu falei de resultados administrativos. Ela começou a ser mais eficiente, procurar mais eficiente. Lembra do VaptVupt que eu te passei? Então, VaptVupt, controle a posteriori, tá? Autonomia com cobrança e desempenho, tem uma divisão silábica que está errado aqui, né? Desempenho. Cidadão, cliente, volta. O cidadão não era só aquela pessoa que estava na sociedade pagando tributo, ele virou um cliente. Comecei a observar a prestação de serviço para aquele cidadão ali. Comecei a observar, não é assim, ô cidadão, cala sua boca, circulando. Não pode, porque você pode ter um crime chamado abuso de autoridade. Abuso de autoridade, que foi uma lei que foi mudada agora há pouco, que é obrigatório para qualquer concurso, porque teve mudanças na lei. Então, por conta do abuso de autoridade, comecei a segurar as condutas do agente público. Volta. Então, o foco aqui, ó, é na qualidade e satisfação do usuário, corregedoria, ouvidoria, a competição administrativa, publicização das OS, para serviços não exclusivos. Volta. Lembra que eu te falei da descentralização? A descentralização pode ser por lei. Se eu estou falando de lei, estou falando da administração pública indireta. Se a lei autoriza, eu crio autarquia. Se a lei cria, eu falo de autarquia. Se a lei autoriza, eu falo de fundações públicas, de direito privado, empresas públicas e sociedade de economia mista. Mas, se eu estou falando de contrato, estou falando de uma descentralização, estou passando para um particular em colaboração com a administração pública, estou fazendo uma licitação, estou fazendo um contrato administrativo, estou colocando uma pessoa para prestar serviço público, concessionárias e permissionárias. Ou estou chamando alguém que não quer ganhar dinheiro para trabalhar junto comigo, as paraestatais. Aí nós vamos falar de OS e OCIP. OS para administrar, OCIP para fazer algum ato de fomento lá para a administração pública. Fechou? Tá, volta. Então aqui, ó, começamos a competição administrativa. O que seria isso, essa competição administrativa? Comecei a passar a um ente a prestar serviço e ele demonstrar a prestação desse serviço que está fazendo melhor que o outro, tá? Eficiência, ó,
agências reguladoras, publicização, controle a posteriori, tá? Mapa da mina aqui do diagnóstico de questões, tá? Ó, se a questão fala de, se ela fala de desperdício, método de trabalho, é Taylor. Se eu falo de conflito de comando, estrutura, estou falando de Fayol. Se eu falo de regras, travando o serviço, eu falo de disfunção burocrática. Se eu falo de motivação, liderança, eu falo de comportamento e RH. Se eu falo de resultados, contratos de gestão, falo de gerencialismo e de efetividade, tá? Então, aqui, ó, esse nosso quadro. Quando eu falo esse quadro resumo aqui, eu falo de teoria, foco, conceito de homem, palavra-chave. Então, teoria científica, eu falo do foco nas tarefas, conceito de homo, econômicos, tempos e movimentos. Se eu falo da teoria clássica, estou falando de estrutura, falo de homo, econômicos, 14 princípios. Se eu falo de relações humanas, falo de pessoas, falo de homo socialis, organização informal. Se eu falo de burocracia, falo de normas, falo de homem organizacional, meritocracia e impessoalidade. Se eu falo de neoclássica, falo de resultados, falo de homem administrativo, falo de APO e eficácia. Se eu falo de sistêmica, falo de ambiente, falo de homem complexo, interdependência, ok? Considerações finais, agora, tá? Você tem um mais 7 aqui do FGV, a história da administração não é apenas a cronologia, é um conjunto de ferramentas, tá? Ao enfrentar a situação problema, identifique a patologia e aplique a teoria correspondente, ok? Então, essa foi nossa primeira aula de administração. Espero que tenha gostado e estamos prontos para a segunda aula. Segue o plano, até a próxima.